Cumprimentar o presidente, cumprimentar todos os colegas. Presidente, eu faço questão de discutir essa matéria, porque eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que alcança de fato a todos nós. Ninguém pode falar que o transporte não é importante, nem aquele que anda de carro, porque cada vez mais é importante. Mas eu quero partir de uma premissa. Se o VLT é tão ruim, se o VLT não resolve dessa forma, por que tantas prefeituras do Brasil inteiro hoje estão fazendo essa opção? Nós temos Rio, nós temos Brasília, nós temos São Paulo, o Haddad, o Fábio comentava agora que o Haddad acabou de anunciar o VLT em São Paulo, nós temos Cuiabá, muitas delas administradas pelo PT, Santos, e nós temos, ao contrário do que o deputado Mauro Rubem disse agora, não é um sistema falido, todos nós, muitos de nós talvez, já têm tido a oportunidade de ir para a Europa, e a gente sabe que lá ele cada vez mais é mais utilizado. Mas eu resolvi fazer um comparativo de VLT e BRT mais próximo. Eu elenquei aqui, presidente, 7 itens daquilo que pode ser importante para o transporte e gostaria de rapidamente confrontar um com o outro. Vamos começar pelo custo. Isso não tem jeito, o VLT perde, porque o BRT é metade do preço do VLT. Então, enquanto um gasta 30 milhões de implantação, o outro vai gastar 60 milhões de implantação. Então, no quesito custo, o VLT é pior. Poluentes. Bem, nós estamos num mundo que precisa investir na questão ambiental. Nós estamos percebendo isso hoje no mundo inteiro. Hoje o Brasil é observado pelo mundo inteiro com relação à questão ambiental. Aí a gente não pode também desconsiderar isto. O VLT ganha de lavada, porque aí nós vamos estar falando de ônibus, nós vamos estar falando de combustível, nós vamos estar falando de poluição, e aí no VLT nós temos uma poluição bem aquém. Elétrico, a poluição não se compara. VLT ganha do BRT, 1 a 1. Impacto ambiental. Não tem também o que discutir. Quando a gente vai na questão imagem, quando a gente vai na questão da imagem da cidade, eu tenho um outro quesito que eu trato basicamente da imagem urbana, mas aí 2 a 1 para o VLT em termos de impacto, em termos do conforto, em termos da qualidade da viagem, o VLT também é melhor. Capacidade de passageiros, empata. Capacidade de passageiros empata na medida que tenha ônibus. Não adianta ter a via, é necessário ter o ônibus biarticulado, triarticulado, e aí quanto mais se investir no ônibus, você vai ter mais capacidade de transporte. Quanto mais se investir no trem, você também tem uma maior capacidade de transporte. Aí vai depender muito, não é nem tanto da questão da obra, vai ser da gestão, a gente tem um empate. Imagem e a requalificação da cidade. Me surpreende muito, em termos de discurso, deputado Mauro Rubem, porque um dos grandes quesitos, e por isso a Europa faz tanta opção pelo VLT, é a questão da qualidade da cidade e da imagem urbana. A gente tem um dos projetos, talvez mais interessantes, que já foram feitos em Goiânia, apesar de não ter sido implantado, foi o Cara Limpa, que tenta revitalizar o centro da cidade. A gente sabe o estrago moral e de imagem que, infelizmente, a Avenida Anhanguera, por uma necessidade do transporte, causou ao centro da cidade. O VLT é o investimento necessário para devolver para aqueles comerciantes o valor dos seus imóveis, deputado Isaura. Isso é uma verdade. Isso em todo lugar que nós formos do mundo inteiro, nós vamos perceber que por onde passa o BRT, você tem um problema de desvalorização. Por onde passa o VLT, você tem um acréscimo de valorização, e isso é fato, isso é numérico, basta a gente buscar um corretor de imóveis para a gente fazer essa avaliação, até porque o VLT, não secciona a cidade, ele liga um lado, você não vai ter mais aquela cerquinha, onde você não pode mais atravessar os carros, ele é alta tecnologia, é computadorizado, e eu posso dizer até mais, o metrô sem dúvida nenhuma é a melhor alternativa, porque ele foi inventado antes do VLT, porque se ele tivesse sido inventado depois do VLT, acho que teríamos muita dificuldade de colocar o metrô no mundo, ainda mais em Goiânia, que sem dúvida nenhuma todos nós sonhamos com ele, mas Goiânia tem 7 bacias hidrográficas. O custo do metrô em Goiânia é maior do que em São Paulo, é maior do que outras cidades, pela quantidade de água que se tem, e é um grande problema ambiental também colocar. A senhora está balançando a cabeça, mas a gente tem que aceitar, porque é a verdade. Se não fosse isso,
Goiânia já teria metrô há muito tempo, já teria arrumado quem financiasse. Nunca teve metrô em Goiânia, porque até hoje não conseguimos sequer quem pagasse, quem financiasse, porque não tem taxa de retorno. Curiosamente, e agradeço a presidente Dilma por isso, o governo federal se dispôs a financiar uma solução interessante de transporte, que é o VLT moderna, para o eixo Anhanguera. Segurança. Discordo do senhor também, porque basta nós vermos a análise de quantos acidentes nós temos, onde já está implantado o VLT, isso também é estatístico, não tenho os números agora, mas pelo que eu já estudei até hoje, a gente pode fazer um comparativo com o metrô, que é desimpedido, com o VLT também, e a quantidade de ônibus, até basta a gente ver como que esses motoristas são obrigados a dirigir pela empresa, a senhora mesma já defendeu muito isso aqui na tribuna, o que é um absurdo. Então não tem como a gente defender o ônibus como sendo um meio seguro, nem para quem está dentro e nem para quem está em volta dele. Isso é difícil, a gente fazer isso. O BRT é ônibus, só muda por onde ele passa. Inclusive, quando se digita BRT na internet, nós temos os 2 primeiros casos de BRT no Brasil, Curitiba e Goiânia. A Avenida Anhanguera é considerada BRT. Só não tem a tecnologia dos BRTs modernos, mas ela é um BRT. E por fim, valorização da área, que eu já citei. Deputado. Deixa eu só terminar de colocar tudo, porque quando o senhor falar, o senhor já fala sobre tudo também. Eu só quero fazer uma pergunta ao senhor depois. Pode perguntar, então. É porque, assim, Vossa Excelência é um homem conhecido, estudioso, já andou em muitos lugares do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o VLT em Madrid e também em Praga. Inclusive, o de Praga, para passar numa região mais acidentada da cidade, ele tem uma estrutura assim, quase parecida com a Torre Eiffel, de tantas coisas, assim, grades, assim, para poder fazer a linha plana, que é onde o VLT trafega. Então, com base nisso, eu queria perguntar para o senhor, com o estudo que o senhor fez, como é que fica aqui na região do Lago das Rosas, lá na descida para o Novo Mundo, e como é que ficaria o cruzamento da Goiás com a Anhanguera, e também se esse veículo vai parar nesses semáforos das várias intersecções da Anhanguera. O VLT não para nos semáforos, da mesma forma que o BRT também não para. Eles são controlados por GPS. A questão das curvas, dos abaixos, tem que ser feita a obra, sim. Agora, o VLT, ele pode, neste momento, ser feita uma obra de submersão, que, na verdade, é o projeto mais interessante para a cidade, que é submergi-lo, e a gente tem uma experiência similar àquilo que é o metrô. O BRT, ele prepara a cidade para receber o metrô, e aonde é necessário, ele pode, inclusive, submergir. Não há necessidade lá, talvez por questões geológicas, fizeram a opção de ele subir, como o senhor disse. Eu não conheço Praga. Madrid eu conheço, mas quando eu fui lá, não vi o VLT ainda. Lá tem a melhor rede de metrô, uma das melhores da Europa. Agora, uma alternativa para ele é, nesse lugar de obra, ele pode submergir e ele pode desviar também. Então, você tem, isso é uma questão de engenharia, você pode fazer isso de forma mais barata. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor terminar. Se o senhor acha que esse tema está suficientemente debatido aqui para nós fazermos essa opção. Os relatórios de impactos não foram feitos. Embora o senhor fale que os comerciantes terão melhorias, eles são contra terminantemente o VLT. Então, é esse ponto que eu estou levantando também. Se o senhor acha que esse tema está suficientemente debatido na sociedade para implantação. Tá bom, eu vou terminar a minha situação e responder a senhora, porque eu acho que está. Mas eu vou justificar por que eu acho que está. Bem, no fim das contas, eu quero fazer apenas o seguinte comentário. O VLT é mais caro. Via de regra, o que é mais caro é melhor. E ele é uma solução melhor. Via de regra. Agora, por que a gente não pode ter algo de qualidade, algo caro em Goiânia? Por que as pessoas não merecem, não são capazes de merecer isso? A gente também precisa fazer, vale a pena esse investimento? Se a gente conseguiu a aprovação, um governo de oposição, conseguiu uma aprovação técnica, eu penso, deputada, que o que a gente tem ainda é pouco conhecimento. Talvez não é tanto debate, mas pouco conhecimento, porque eu sei o tanto que é difícil aprovar qualquer coisa em Brasília, ainda mais num valor desse de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não é algo pouco. Agora, não é o VLT, nem o BRT que vai resolver o trânsito de Goiânia. Aí eu não vou ter tempo mais.
mas nós precisamos de pelo menos 8 itens, discutimos 8 itens. O VLT, BRT, bicicleta, estacionamento, uso do solo de forma adequada, sinalização e gestão do trânsito, a questão dos horários, a opção pelo transporte coletivo, e o BRT tem essa capacidade. Ele consegue, mais do que o ônibus, mais do que o BRT, seduzir a classe média para que ela deixe o seu carro em casa e faça opção por um transporte mais confortável, mais ágil,